você que está nos assistindo aqui na Band Paraná. Eu sou a Juliana Saraiva e este é o programa Da Sua Maneira. Em vários quadros do nosso programa, falamos sobre visagismo, um assunto que está crescendo cada dia mais. E hoje eu trouxe a Rô Garcês, que é visagista e cabeleireira há mais de 18 anos, para bater um papo sobre este assunto. Rô, seja muito bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada, Ju. Eu que agradeço pelo convite. Em vários programas a gente vem falando sobre o visagismo, Sim. explicando um pouquinho sobre o que é, e é um dos pré-requisitos da consultoria de imagem, Rô. Eu queria que você explicasse mais uma vez aqui para nós o que é o visagismo e a importância do visagismo hoje. Então, o visagismo, ao contrário de que muitos pensam, né, que é uma técnica, não é uma técnica, tá, gente? É um conceito de beleza personalizada. E o que levamos em consideração para chegar aí e que beleza para qual pessoa? Nós levamos em consideração as suas características físicas, formato do rosto, também, às vezes a pessoa precisa passar uma imagem no trabalho, né? E o cabelo fala, né, gente? Cabelo, assim também quanto a roupa que você está vestindo, fala sobre você. Então nós buscamos, através do visagismo, as melhores formas, né, de trazer aí a sua melhor versão. Qualquer profissional de beleza é visagista? Tem que ter uma formação? Como que é? Não, Ju, tem muita gente se titula visagista, mas na verdade o visagismo é muito sério. Você tem que estudar muito, existem vários cursos, aí é uma imersão, né, mesmo, para você aprender aí esse conceito. E quais são os benefícios desse conceito? Ele vai agregar valores em todos os sentidos, né? O trabalho do profissional, o profissional vai ter aí o resultado final com mais excelência, né? Sim. E mais assertividade. Por quê? Porque você vai fazer isso de forma que fique adequada ao perfil de cada cliente. Então, por isso que nós falamos que não é uma técnica, você não vai replicar e também não vai usar aí das mídias sociais para ver o que está em tendência e tal. Lógico que você, dentro do visagismo, você usa tendências sim, mas não é o foco. O foco é realçar o que você tem de mais bonito, minimizar os pontos negativos. E tem que ter a formação, né? Tem que ter a formação. Sair... Sim, tem que ter a formação porque é bem mais complexo do que parece. Na verdade, o visagismo está em várias outras áreas, não só no cabelo, também como você sabe, na consultoria de imagem, muito importante, né? Também no paisagismo, nas construções civis, nos desenvolvimentos de produto, como o design de um carro, por exemplo, né? Então, são várias profissões que o visagismo está compondo hoje. E agora a gente tá ouvindo muito, tá super na moda essa coisa do visagismo, né? Isso. Mas há muito tempo tem no Brasil, no mundo, Rô? O visagismo já é bem antigo, ele vem, né, sido falado desde a década de 30, mas no Brasil ele veio tendo um pouco mais de ênfase desde que o Felipe Howell fez um livro, né, escreveu um livro que é o Harmonia Estética a pedido do Senac. A partir daí, foi em 2013, o visagismo tem tido assim mais ênfase, né? A cada dia tem crescido mais esse mercado de visagismo. Então eu acredito que os profissionais, principalmente da área da beleza, que não se atentarem a isso, vai acabar ficando um pouco para trás, porque hoje em dia as pessoas pesquisam muito, né? Sim. Estão muito aí atentos às novidades, ao que está na internet, e o visagismo tem sido muito procurado. Então eu acredito que o profissional dessa área que é formado também em visagismo, ele vai ter um destaque maior. Sim, e é bem comum, né, Rô, as pessoas chegarem no salão e falar assim, eu vi aquela famosa, eu vi aquele corte, aquela coloração, e querer fazer no seu próprio cabelo. Mas isso nem sempre é o ideal para cada tipo de rosto, né? Sim, na maioria das vezes, né? Eu trabalho um pouquinho diferenciado, porque hoje a cliente que me procura, ela realmente quer algo exclusivo para ela, né? Então ela normalmente não traz referência, ela espera que eu passe as referências para ela do que fica bom para ela, de acordo com o formato do rosto e tudo que eu te falei, que são pré-requisitos para depois a gente tá passando esse dossiê do que vai harmonizar melhor com essa pessoa, né? Sim. E quais são os tipos de rosto que existem, Rô? Então, nós temos aí vários, na verdade, mas vamos falar sobre os principais, né? Que é o rosto oval, o hexagonal, nós temos o rosto retangular, quadrado, nós temos o hexagonal base reta, hexagonal lateral reta, são esses os mais comuns, né, na verdade.
Aí existe o coração, existe também o formato diamante, existe uns formatos que eles chamam o rosto pera, que na verdade, voltando, tem o triangular e o triângulo invertido. Então, na verdade, nada mais é que esses que eu estou te falando, mas falado de uma forma mais simples, né? Não tão técnica. E assim, a gente sabe que o visagismo tem muito a ver também com a personalidade, não é só a questão de cortar o cabelo. Não, vai bem além. Vai super além disso, né? Vai além disso, né? O visagismo, na verdade, nós estudamos também o temperamento da cliente, né? Que são 4 temperamentos, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico, né? O que acontece? Através do temperamento, também nós conseguimos ressaltar ainda mais o que essa cliente tem de positivo, né? Minimizar os pontos negativos dela. E o formato do rosto está muito atrelado também ao temperamento dessa pessoa. As características, né, desse formato também nos ajuda a chegar a qual é esse temperamento. E o temperamento, não sei, você pode ter até 3 desses temperamentos em uma pessoa só. Mas sempre um será o predominante, é aquele que você vai chegar até 35% daquele temperamento, né? Eu, por exemplo, sou sanguínea e melancólica. Então, tem bem pouco do melancólico, mas eu sou bem sanguínea, né? Que é aquela pessoa mais agitada, aquela pessoa que fala rápido, né? Que está sempre atento a tudo que está acontecendo, começa várias coisas ao mesmo tempo. Então, se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre o temperamento, vão ver que é algo muito interessante. Então a gente está vendo aí que o visagismo tem tudo a ver com a personalidade também, né, Rô? Mas hoje o nosso foco vai ser sobre os cortes que combinam para cada tipo de rosto. Tem isso também, Rô? Sim, claro. Aliás, para cada formato aí nós conseguimos passar uma ideia de pelo menos uns 3 cortes para cada formato, uma ideia dele com franja ou sem franja, um pouco mais curto, médio, mais longo, né? Vai ter sempre um que favorece mais, mas nada é proibido. Sempre, né, no visagismo eu costumo dizer que nós precisamos entender que você pode tudo. Você só tem que adaptar de acordo com cada formato, né? E é levado em conta também qual é a imagem que a pessoa quer passar através dessa mudança do cabelo. Sim, totalmente. Também, né? Além das características que eu te falei, que são as características físicas e o formato do rosto, a imagem que ela quer passar é fundamental, né? Então, por isso nós fazemos, na hora da consultoria, eu faço uma anamnese para saber certinho o que essa pessoa quer passar, através de sua imagem, né? Porque as formas falam, Ju. Então, se eu corto um cabelo com mais ondas, com mais formas, ele vai me dizer uma coisa. Se eu tenho um cabelo com a forma mais reta, mais horizontal, mais na vertical, já vai falar outras linhas retas, já passam outra imagem, né? Então, nesse caso, se o foco principal é você passar uma imagem de acordo com o que você mais séria, ou o que você precisa passar no teu trabalho, no seu dia a dia, nós temos que levar em consideração aí as formas também. Ah, legal. Também se a pessoa quiser ficar mais meiguinha, também dá. Sim, e também pode passar mais seriedade também. E é legal que a gente consegue trazer essa harmonia pro rosto, sabendo exatamente qual é o tipo de rosto que a pessoa tem e o corte ideal, né? Sim, através do corte nós podemos criar aí uma moldura facial bem mais harmônica. Rô, temos vários tipos, formatos de rosto, né? E é muito comum o pessoal chegar no salão e falar, eu tenho o rosto redondo, por exemplo. Super comum. Na verdade, a maioria das pessoas já chega com um formato pronto ali, como um formato redondo. Por quê? Porque às vezes nós estamos sobrepeso, né? E o rosto fica realmente um pouco mais cheio. Mas isso não passou tem por nada uma a ver gravidez. Não tem nada a ver. Com o peso. Porém, quando a cliente chega e ela está naquele momento com o rosto mais cheio, eu levo em consideração um momento. Eu não posso imaginar que por baixo daquele rosto teria ali um oval, né? Ou um retangular, enfim. Qual é a diferença do oval e o rosto redondo? Primeiro que o rosto redondo não é comum, tá, gente? Ele é um rosto mais asiático. Nas brasileiras, o que nós encontramos bastante é o oval mais cheinho, é o hexagonal mais cheinho. Então, o redondo, ele é realmente um círculo, onde ele tem a mesma altura, a mesma medida de altura e largura. Já o oval, não. O oval, ele tem na sua largura 1/3 da proporção de altura.
Então aí fica mais fácil você diagnosticar se você, né, tem aí esse formato redondo ou oval. Então, além do oval, que é mais comum da gente ver, também tem o hexagonal, né, Rô? Isso, tem o formato hexagonal, que existe o hexagonal com lateral reta, né, o hexagonal de base reta. E como que eu vou saber se esse rosto é hexagonal? Como identificá-lo, né? Para identificá-lo mais fácil, porque o hexagonal, por exemplo, de lateral reta, ele parece muito com o retangular, tá, gente? A diferença é que ele tem algumas quebras. No caso do hexagonal de lateral reta, nós temos mais proeminência na parte aqui da maçã do rosto, da mandíbula, né? Não fica tão... Quando você põe a mão, você sente que tem essas quebras. Ele não fica tão reto, né? Esse é o hexagonal. É o hexagonal. Então, ele lembra muito o retangular. Que também é diferente do quadrado. Isso. E o hexagonal, nós podemos ter ele maior ou menor. Porque tem pessoas que têm um rosto menorzinho. Então, às vezes, ele confunde o formato, porque o meu hexagonal, por exemplo, é um pouco maior. Eu posso ter uma pessoa que tem o mesmo formato que o meu, porém, ela é uma pessoa menor, o formato fica menor. Então, você tem que prestar atenção a essas medidas. Ah, entendi. Né? Para não ter erro. E o mais comum é realmente o oval, que é um rosto considerado aí o formato universal, que para corte de cabelo é super prático, aí todos os cortes ficam bons, franjas também ficam boas, né? E lembrando que para todos os formatos nós conseguimos sim encaixar uma franja. Ah, que Para bacana. cada formato tem uma franja ideal. Então, se a pessoa quiser fazer uma franja, não precisa ter determinado tipo de rosto para poder fazer. Não, o que nós vamos determinar é se essa franja vai ser uma franja reta, se ela vai ser uma franja com pontas laterais, ou se vai ser um franjão, se ela tem que ir à altura de queixo, né? Eu vou te dar um exemplo, uma pessoa que tem um formato muito quadrado, se nós pegarmos, cortar uma franja na altura do maxilar, aquilo que você vai fazer o quê? Você vai expandir para as laterais, projetar um volume indesejado, uma região que não é a que nós queremos chamar a atenção, né? E como que a pessoa identifica se ela é quadrado ou se ela é retangular? O retangular, ele é um formato mais alongado que o quadrado. O quadrado, ele fica mais compacto, né? E a nossa medida que nós temos aqui na altura da mandíbula, aqui no maxilar, você tem que ter a mesma medida na altura da têmpora. Então, esse é o quadrado. Já o retangular, não. O retangular, ele sempre vai ter de altura um pouco mais do que de largura. Que legal, é muito interessante a gente saber toda essa coisa do autoconhecimento que a gente sempre fala, né? Sim. De você saber não só toda essa parte de qual é o seu tipo de corpo, como a gente fala muito aqui nos quadros do programa, o seu estilo pessoal, mas é muito legal e interessantíssimo saber também o tipo de rosto que a gente tem para conseguir deixar tudo harmonioso. Sim, levando em consideração, Ju, também, que não é só o formato do rosto, que na hora de fazer uma análise do corte, é muito importante você levar em consideração a altura do pescoço dessa cliente, a largura também, questão dos ombros, se esse ombro é um ombro um pouco mais largo, se ela é uma pessoa slim, né? E a quantidade de seio é fundamental, porque às vezes o corte que eu vou indicar, ele vai ficar ótimo com o formato, mas se essa pessoa tem um pouquinho mais de seio ou o ombro um pouquinho mais largo, daí eu já tenho que, de repente, mudar um pouquinho, né, e adaptar de acordo com essas características também. Que bacana, Rô. Eu trouxe 2 modelos pra gente conseguir mostrar aí na prática pro pessoal de casa. Então não saia daí que no próximo bloco você vai ver na prática a diferença dos cortes para cada tipo de rosto. Estamos de volta aqui na Band Paraná. Eu sou a Juliana Saraiva e o assunto de hoje é visagismo. No primeiro bloco, a Rô Garcês, que é visagista, nos falou um pouquinho sobre o que é o visagismo, nos trouxe aqui os formatos de rosto que existem e os cortes que combinam com cada um deles. E agora nós vamos para a parte prática, com 2 espectadoras que se inscreveram para participar do programa. Rô, estamos aqui com a nossa primeira modelo, a Patrícia. E eu quero que você fale para nós qual é o formato de rosto dela e como que você chega nessa conclusão. Então, eu já estive analisando o formato da Patrícia, tá? Ele é um formato hexagonal.
Existe hexagonal lateral reta, base reta. No caso dela é uma hexagonal tradicional, ela tem um pouquinho mais de proeminência na altura aqui do queixo, né? Afinando um pouquinho da mandíbula pro queixo. Então, como que eu determino? No caso dela, o hexagonal, ele é um formato que ele tem quebras, né? Ó, quando eu coloco a mão, se ele fosse, por exemplo, um retangular ou hexagonal de base reta, ele não teria essa quebra. Ele ficaria retinho aqui. Isso. A quebra que você fala é... essa volta com a mão. Ou uma régua, tá? Você pode usar também fazer isso com uma régua. Se a régua ficar reta do início até o final do formato, aí no caso seria um quadrado, ou um retangular, ou hexagonal base lateral reta. No caso dela é o hexagonal, ó, você aqui tem essa quebra, o que lembra muito também o losangular, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. No caso, ó, você pode prestar atenção aqui, ele tem essa quebra aqui, embaixo ele chama atenção aqui na mandíbula, que tem mais proeminência, tá? Então é um formato hexagonal, é um formato que cabe vários cortes também. O hexagonal aqui, então a gente pode ver a questão dessa parte do queixo, da mandíbula, o queixo um pouquinho proeminente. Se ela fosse hexagonal com base reta, ela teria todas essas características, porém o queixo já não chamaria tanta atenção, seria um pouco mais pro retinho. Legal. E quais são os cortes que ficam legal para esse tipo de rosto hexagonal? O hexagonal, ele é um formato que quase todos os cortes ficam bons, tá? Ela pode ter franja também. No caso de uma franja, eu colocaria com as pontas laterais mais alongadas, porque se nós cortarmos ela reta, ela vai fazer o quê? Automaticamente ela vai cortar essa silhueta. Deixando as pontas laterais mais alongadinhas, vai criar uma moldura na altura dos olhos melhor, né? Vai dar uma angulada, ok? Com relação ao comprimento, aqui no caso da Patrícia, eu vou levar muito em consideração que ela tem o ombro estreito, tem poucos seios, né? Ela é toda mignon. E ela tem muito cabelo, então eu vou dar uma leveza nesse corte para suavizar, né? Chamar um pouquinho mais de atenção no ponto que eu preciso chamar atenção, que é na altura do queixo, que ele dá uma afinada, então nós vamos projetar volumes mais nessa lateral. Que bacana. Então agora a gente vai pro corte para ver o resultado final. Patrícia, que linda que você ficou, hein? Arrasou, Rô, que legal. O que você fez aqui que realçou tanto essa beleza dela, né? Pra você ver que um simples corte, né, de cabelo já muda completamente, né? Não precisamos nem fazer uma maquiagem mirabolante, que o cabelo já fez totalmente a diferença. A Patrícia, como nós falamos, ela tem um rosto hexagonal, né? Só que o queixo um pouquinho mais proeminente. Então eu trouxe esse volume lateral justamente para dar uma harmonizada melhor, né? Fazer com que esse contorno do facial dela fique mais harmonioso. Lembrando que a projeção do cabelo aqui nessa altura também é por questão que ela tem o pescoço um pouco mais alongado. Quando você projeta volume para as laterais, você tira a atenção da altura do pescoço dela, né? Então é o volume, Rô, que faz com que a gente tenha agora essa percepção melhor aqui até do formato do rosto dela, né? Sim, ficou melhor definido, né, esse formato. E a altura do corte também, sabe, Ju? Porque quando ela estava com o cabelo com a linha mais reta, isso acabou que ficou mais pesado, trazendo assim um ar mais melancólico, um ar cansado. Com esse novo movimento do cabelo, nessas ondas, inclusive, ela vai poder usar esse cabelo orgânico, só lavar e secar, que vai ficar excelente, viu, Patrícia? Vai ficar linda. Vai tirou também muito a vida dela, né, Rô? Tirei bastante do peso, porque a Patrícia tem muito cabelo, então eu fiz um cabelo aqui com um messy hair, com pontas, né, praticamente, já saindo do long bob, com muita textura, gente, eu tirei bastante, porque se não faz isso, ele infla para as laterais, ele não define o corte, dando essa leveza. Vou virar um pouquinho para vocês verem como ela, ficou. Que ela tá olha, maravilhosa, hein? Que legal esse, né, esse caimento, ainda cabelo, tem, né? Ó, uma leveza, né, essas pontas mais afinadas que bonitas, porque senão,
se a gente faz o corte e não faz essa textura, ela ia ficar com ele cheio demais e sem esse caimento. E eu achei super legal essa questão do volume. Eu vejo até no meu cabelo, eu gosto ele com mais volume, porque parece que realça um pouco o rosto mesmo, Com né? certeza. Mas não é todo o formato que tem que pôr volume, né? Não são todos os formatos que tem que pôr volume. Mas eu te digo que a maioria tem que colocar. depende da proposta da imagem que ela quer passar. Por exemplo, se ela quer passar uma imagem mais séria, de repente a profissão exige essa imagem mais séria, nesse caso nós faríamos um corte com menos pontas, né? Um pouco mais, com uma base mais reta e uma escova lisa, que nesse caso traria mais seriedade ao formato. Patrícia, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, tá linda, acredito que você vai arrasar agora. E vamos para a nossa próxima participante. Agora estamos aqui com a nossa segunda modelo, a Carol. E qual que é o formato de rosto da Carol, Rô? Então, Ju, o formato de rosto da Carol é um formato oval, tá? Ele é um formato mais ovalado, você vê que ele, nessa altura, ele vai descendo, né? Então, ele vai ficando mais pontiagudo nessa região. Então, por eminência mais na parte superior, é um formato que tem mais marcações na angulação da bochecha. Bem suave, né? E a parte superior acaba sendo um pouquinho mais larga também. É um rosto universal, tá? É um rosto mais comum, então? É um formato, assim, de rosto que todo mundo gostaria de ter, porque ele é um rosto comum, né? É um dos que, na verdade, mais aparece na consultoria, porém, muito confundido. Ele é confundido aí com o alongado, que não é oval, né? A diferença é que o alongado, ele acaba tendo a mesma largura embaixo, na parte superior e na parte inferior, e mais fino também. E o oblongo é muito confundido também com o oval. Então, muitas vezes as clientes chegam e dizem, meu rosto é oval, e na maioria das vezes não é. O caso dela, sim, é um rosto oval, ele tem todas as características, e é um formato muito fácil de adaptar aos cortes. E qual que é o corte que você indica pra ela, Rô? No caso dela, que tem o cabelo cacheado lindo, tem vários cachinhos aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma ovalada nesse corte, ele tá muito longo e com bastante projeção para as laterais, mas ele não está harmonioso. Então, o que eu vou fazer? Vou subir um pouquinho esse corte, né? Fazer com que, projetar o volume na altura certa para dar uma harmonizada melhor aí com o formato do rosto dela. Que bacana. Então, vamos lá pro corte para ver como é que vai ficar o resultado final. Que resultado incrível, Carol! Adorei! Ficou linda, Rô! Ficou, né? Ficou muito Foi muito bom. fácil realçar a beleza dela, que é uma mulher bonita, né? O cabelo é maravilhoso, super tranquilo de cortar, fazer um corte bacana, né, Carol? E ela tem o estilo do formato de rosto oval, que é um formato que você nos comentou aqui, que é mais... Tem mais cortes que dá pra gente aproveitar, né? Sim, nesse formato? É um formato universal, um formato fácil de adaptar a qualquer corte, né? Como vocês perceberam no outro corte, ela estava com o cabelo
longo e essa parte superior estava bem maior, só que ela tinha um peso nas laterais, né? Ele não estava harmonioso, ele não tinha textura. Porque muita gente tem medo de cortar o cabelo, que é esses cabelos mais afro, mais cacheadinho, e fazer textura. Gente, pode fazer textura sem medo. Aí sim vai definir. Você vê que define melhor os cachos, né? O cabelo dela está com os cachinhos mais definidos e ficou mais harmonioso com o formato. Quando nós viramos ela no espelho, o que você falou, Carol? Eu me senti 10 quilos mais magra. Isso é muito bom, legal, né? Qual mulher que não quer perder uns quilinhos só cortando o cabelo, né? Verdade. Muito bom. Você gostou, Carol? Já tinha usado dessa forma? Nunca. Eu até comentei com ela o quão importante a gente se descobrir de formas diferentes, né? Porque eu nunca me imaginei com o cabelo assim. E quando eu virei no espelho, meu Deus, que descoberta maravilhosa. Que bom. Ficou linda mesmo. E eu adorei que você deixou aqui também um pouquinho de volume atrás, né? Sim, um movimento mais arredondadinho, né? Que combina bem com o formato do fio e também com o formato do rosto, deixando um pouco mais descoberta a altura do ombro, que você vê que criou-se a harmonia melhor, né? A harmonia facial dela agora está completa, ficou ótimo assim, esse comprimento. Eu tive a impressão até que você pintou o cabelo dela, né? Pois é, mas na verdade não, é que como nós cortamos e ele ficou curto em cima, ele subiu a cor, ela estava aqui, ela veio parar ficou aqui. Ficou lindo esses nuances, né, com a coloração que já tinha, né? E está muito em alta agora o cabelo bem cacheado, bem afro, inclusive o black mesmo, com cores, gente. Pode abusar aí nas cores, dourado, loiro. O loiro fica bonito também, é lógico que você tem que acertar o tom do loiro, que vai ficar bem harmonioso nos cachinhos. Ficou lindo, eu adorei, assim, é tão legal a gente ver mesmo que dá essa diferença quando você conhece o teu formato para saber o corte ideal. Sim, totalmente. Querida, quero te agradecer pela participação aqui no programa. A Carol ficou linda, tenho certeza que você vai arrasar e aproveite com esse novo corte. Rô, obrigada por ter trazido esse conteúdo rico aqui pra nós e um assunto muito interessante que muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, né? Imagina, é sempre um prazer participar e eu que agradeço. Que bom! E você aí de casa, não perca o nosso próximo programa, que vamos dar continuidade no assunto de formato de rosto, só que na maquiagem. E você aí de casa que também quer participar do nosso programa, é só mandar mensagem para mim lá no Instagram. Um super beijo e até o próximo domingo. Tchau!